Com o término do Campeonato Brasileiro, os clubes irão tentar mudar muita coisa aí nos seus elencos, principalmente aqueles clubes que não conquistaram tantas coisas na temporada, principalmente também aqueles que lutaram contra o rebaixamento. E mais uma vez a gente está de volta aqui com o mercado da bola, com as atualizações do mercado, os times querendo se reforçar, muita chegada, saída de jogadores. O Cruzeiro aí muito perto de fechar a contratação do Dudu. Será que vai fechar com o Gabigol também? Lá no Vasco Clube querendo contratar uma dupla de jogadores do Botafogo. E além do mais, o técnico Fernando Diniz está na mira também do clube que disputa o treinador que foi demitido do Cruzeiro com outro gigante da Série A. Muita coisa pra gente falar no vídeo hoje. Mas antes de começar, deixa aquele likezão aí pra fortalecer. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Caiu de paraquedas aqui no nosso vídeo, nunca me viu na vida. Dá essa moralzona aí, se inscrevendo no canal, vai ajudar demais a gente chegar a 30 mil inscritos. Ative aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados, que agora voltou o mercado da bola, meu amigo. Agora vai ter vídeo aqui direto no canal. Bom, sem mais enrolações, vamos aí para o nosso girão de notícias. Ontem, campeão brasileiro, e o Botafogo anunciou oficialmente a aposentadoria do lateral direito Rafael. Jogador aos 34 anos, anunciou a sua aposentadoria dos gramados. Jogador que acumulou passagens pelo Manchester United, Lyon e Istambul Basaksehir. Revelado nas categorias de base do Fluminense, o jogador encerra sua carreira no Clube do Coração, lá no Fogão. O Bahia enviou uma proposta oficial para contratar o centroavante Pita e do Cuiabá. No entanto, a proposta foi recusada por se tratar de uma proposta abaixo do valor esperado pelo Cuiabá. O Colo-Colo do Chile e o Olímpia do Paraguai também fizeram ofertas com valores muito abaixo do que pretende aí o Cuiabá, né? Certamente o Isidro Pita é o grande destaque do Cuiabá, foi o grande destaque do Cuiabá aí na Série A do Campeonato Brasileiro, mas o Cuiabá caiu de divisão, né? Isso também pode desvalorizar alguns jogadores, né? O Cuiabá quer muito dinheiro pelo Pita e alguns clubes podem desistir da contratação dele, o que não seria benéfico para o Cuiabá. Se continuar pedindo essa quantia tão alta, pode ser que o Isidro Pita encontre dificuldades para se transferir para algum grande clube na Série A, que pode ser aí o grande objetivo do jogador. O jogador que está na seleção paraguaia, logicamente não vai querer continuar no Cuiabá jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Esses dois gigantes sul-americanos, Colo-Colo e também Olímpia, tentaram a contratação, mas não tem a mesma grana dos clubes brasileiros. Se nem o Bahia, que tem aquela grana que a gente sabe lá do Grupo City, conseguiu contratá-lo, foi recusada a proposta, imagine tanto Colo-Colo e Olímpia, né? Outros clubes no Brasil demonstraram interesse no Isidro Pita, mas certamente não deverão investir pesado para contratar o atacante. Clubes como Fluminense, Internacional e Vasco sondaram aí essa situação, mas praticamente fora da realidade financeira desses três clubes. Por falar em Fluminense, o meio-campista Gabriel Pires, que pertence ao clube carioca, está na mira da Universidade Católica do Chile. O clube que é dirigido pelo brasileiro Thiago Nunes, lembra dele? Aquele mesmo com passagens pelo Corinthians, Atlético Paranaense, Grêmio. Está trabalhando lá no futebol chileno e demonstrou interesse em contratar o meio-campista que já tem passagem pelo Botafogo, futebol europeu, e está atualmente no Fluminense bem baixa, né? Lá na Série B, o Remo mostrou interesse em contratar o meio-campista Patrick, que defendeu o Santos na última Série B. Porém, o alto salário do jogador pode ser o grande impasse na negociação. O jogador que claramente não tem a mínima condição física de continuar atuando em grandes clubes aqui no Brasil. Caiu bastante o futebol do Patrick desde a sua ida para o Atlético Mineiro. De lá foi ladeira abaixo, agora ele pode, quem sabe, ser reforço do Remo para a Série B do ano que vem. Quem já fechou contratação é o Fortaleza. O clube fechou com o argentino Paul Fernandes. O volante de 33 anos estava aí em fim de contrato com o Boca Juniors e já tinha assinado um pré-contrato com o Leão. A informação da chegada do Paul Fernandes foi confirmada pelo próprio técnico do Fortaleza, Vojvoda. O Internacional teria demonstrado interesse na contratação do zagueiro brasileiro William Rocha, que está atualmente no CSKA Moscou. O zagueiro de 29 anos foi revelado pelo Flamengo e já está há muitos anos atuando no futebol europeu e desperta interesse aí do Inter para a próxima temporada. Outro jogador que está atuando no futebol russo, que desperta interesse de clube aqui no Brasil, é o meio-atacante Bitelo. O Botafogo tem interesse em contratá-lo. O meio-campista de 24 anos, ex-Grêmio, deseja retornar ao futebol brasileiro e o jogador chegaria para repor uma possível saída do Thiago Almada, que pode ir para o futebol europeu. Informações trazidas pelo Globoesporte.com. Continuando nosso girão de notícias, o goleiro Walter não deverá permanecer no Cuiabá para a próxima temporada. O goleiro de 37 anos ficará livre no mercado. E deixe nos comentários se você gostaria de ver o Walter no seu time, né, cara? Poderia aí compor o elenco de vários clubes aí na Série A, né? Pelo menos ficar ali no banco de reservas.
um bom goleiro aí, seria um bom reserva para muitos times aí. Bom, e lá no Cruzeiro, após a vitória ontem contra o Juventude, o clube desligou o Fernando Diniz. O cara foi demitido do Cruzeiro após os péssimos resultados, a não conquista da Copa Sul-Americana e principalmente perder a vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro, uma vaga que estava praticamente garantida para o Cruzeiro. O Cruzeiro optou por demitir o Fernando Diniz. Só que ele já desperta interesse de clubes aqui no Brasil. O Vasco e o Grêmio estariam interessados em contratar o Fernando Diniz. O perfil do Diniz agrada bastante a diretoria do Vasco. O Pedrinho gosta muito do Diniz. Mesmo quando ele estava empregado no Cruzeiro, se especulava uma possibilidade dele se transferir para o Vasco. Agora, ele sem emprego, pode ser uma chance real do Diniz ser técnico do Vasco. Pela segunda vez, ele já treinou o Vasco em 2021, quando o Vasco estava na Série B do Campeonato Brasileiro. E no Grêmio, a situação do Diniz seria para substituir o Renato Gaúcho, que está em vias de renovar o seu contrato ou não com o clube gaúcho, né? Pode ser que ele saia em breve aí do Grêmio, já desperta interesse do próprio Vasco, já foi especulado o Renato Gaúcho, e principalmente do Santos hoje, que é o grande interessado no treinador, que está muito perto de deixar o Grêmio na próxima temporada. Já que a gente acabou de mencionar o Cruzeiro aí com a saída do Diniz, não somente o técnico vai deixar o clube, como também alguns jogadores. Um deles já está concretizado a saída do Cruzeiro, que é o meio-campista Matheus Vital, que será novo reforço do Necaxa do México em definitivo. O Cruzeiro receberá uma compensação financeira pela saída do meia de 26 anos. Não foram divulgados os valores da transferência. Outros jogadores sairão de graça do Cruzeiro. O meio-campista Ramiro, o atacante Rafa Silva e também o lateral direito Wesley Gasolina. Todos eles ficarão livres no mercado, não terão seus contratos renovados e poderão reforçar aí qualquer clube no Brasil e também no exterior, né? Deixem nos comentários se você gostaria de algum desses três jogadores do seu time, Ramiro, Rafa Silva, Wesley Gasolina, cara. Deixem nos comentários qual desses três você acha que seria interessante para o seu time. Bom, mas nem tudo são saídas lá no Cruzeiro, né? Nos próximos dias o clube deverá fechar oficialmente a contratação do meio atacante Dudu, que está de saída do Palmeiras, e já tem um interesse muito forte aí do Cruzeiro em contratar finalmente o jogador, né? Que teve negociações frustradas no meio desse ano e dessa vez pode ser que dê tudo certo. Dudu estaria disposto sim a jogar no Cruzeiro, já que não tem mais clima nenhum para ele continuar no Palmeiras, pouco utilizado nessa temporada, e o jogador deverá ser reforço do Cruzeiro em 2025. Em breve devemos ter aí o anúncio oficial do Clube Celeste contratando o Dudu. O Santos também tentou aí fazer uma investida no jogador, mas eu acredito que devido aí à identificação dele com o Palmeiras, ele não vai querer jogar em um outro clube paulista, e o Cruzeiro muito possivelmente deverá aí ser o último clube da carreira do jogador, o clube onde ele começou. Além dessa situação, o torcedor cruzeirense também espera a solução aí para fechar a contratação do atacante Gabigol, que se despediu do Flamengo ontem, possivelmente deverá ser reforço da Raposa também em 2025. O Cruzeiro reforçando muito seu ataque aí no próximo ano, certamente seriam dois ótimos reforços, né? Mas o clube também vai ter que desembolsar uma boa grana aí para pagar esses salários, né? Com certeza não vão aceitar menos de 2 milhões por mês. Bom, a gente acabou de falar aí do Vasco, que pode, quem sabe, contratar o Fernando Diniz. O clube passa também por uma reestruturação, assim como o Cruzeiro. O Vasco pretende fazer dinheiro aí com venda de jogadores e essas vendas podem acontecer em breve, né? O Vasco tenta vender aí o meio-campista Matheus Cocão, jogador que despertou interesse do Kansas City dos Estados Unidos, porém a proposta inicial foi muito baixa, né? O Vasco teria recebido uma proposta de 15 milhões de reais, mas não quis vender o jogador por esses valores, por entender que o valor mínimo aceitável será de 25 milhões de reais. O Vasco, que quando contratou o Matheus Cocão, pagou apenas 2 milhões de reais para tirá-lo do Náutico. Outro jogador negociável pelo Vasco é o zagueiro João Vitor. A gente que acabou de falar aí que o zagueiro William Rocha, lá do CSKA Moscou, desperta interesse do Internacional, já possivelmente pensando na saída desse zagueiro. O clube estaria mirando aí a contratação do zagueiro do Vasco, João Vitor. O Vasco, inclusive, já teria recebido uma proposta oficial para vender o João Vitor, mas considerou os valores baixos. A proposta inicial teria sido de 4 milhões e meio de euros, aproximadamente 29 milhões de reais na cotação atual. O Vasco, por sua vez, entendeu que essa proposta não seria justa, já que deseja recuperar os valores investidos pelo João Vitor, né? O Vasco pagou cerca de 32 milhões de reais para contratá-lo no início da temporada, e o Vasco só estaria aceitando negociar o atleta a partir de 38 milhões e meio de reais. Mas, por sua vez, o Vasco também tenta reforçar a sua equipe. Nesse final de semana, saem informações que o Vasco tem interesse em contratar o zagueiro Davi Ricardo, que disputou aí a última Série B pelo Ceará, mas esse jogador desperta interesse de vários clubes, inclusive até a Juventus da Itália chegou a demonstrar interesse nesse zagueiro de 21 anos, o jogador é canhoto, atua pelo lado esquerdo ali, chegaria para ser titular no lugar do Léo Pelé na zaga do Vasco. Além desse nome, ontem, durante a transmissão do jogo do Botafogo
contra o São Paulo, o narrador Luiz Roberto confirmou que o Vasco tem interesse em contratar aí o meio-campista Danilo Barbosa, revelado pelo próprio clube, já tem passagem por vários clubes, tanto aqui no Brasil e também lá no futebol europeu, e também o meio-campista Tietê. Os dois volantes buscam mais tempo de jogo e podem deixar o alvinegro na próxima temporada e reforçar o rival Vasco. Dois nomes aí interessantíssimos para o Vasco na próxima temporada, já que é uma posição que o Vasco pretende reforçar bem para o ano de 2025. Danilo Barbosa, como eu falei, um jogador cria da colina, revelado no Vasco. O Tietê seria um jogador muito útil aí para o Vasco, que agregaria muito o meio campo do Vasco ali, que poderia ter um meio campo muito mais forte para a próxima temporada, né? Deixa aí nos comentários aí, vascaínos, o que você acha da possibilidade do Vasco contratar esses 3 reforços e ainda o Diniz aí especulado. Bom, pessoal, valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Vamos trazer vídeo aqui diariamente no nosso canal, hein? Fiquem atentos, estamos de volta. Forte abraço e é nóis.